Nós vamos estudar um tema maravilhoso. Aliás, como todos, né? Nós temos um tema aqui da nossa amada Bíblia. Nós vamos estudar o Evangelho de João. João 8, versículo 32. Na realidade, eu vou começar pelo 31. Coloca aí, João 8, versículo 31, fica melhor. Bem, antes da gente começar nosso estudo aqui do Evangelho de João, você já sabe, né? Like no vídeo. Ajuda a gente a divulgar o Evangelho para sua família, para os seus amigos. Expande, gente, esse Evangelho de luz aí, ecumênico, para vários lugares, né? Vamos lá? Vamos estudar então? Então vamos, né? Com muito carinho, com muita gratidão. Ó, esse Evangelho de João, ele é um Evangelho maravilhoso, porque João, você sabe, né? Ele tem um jeito muito próprio de conversar, ele tem um jeito muito próprio de se referir às passagens do Cristo. João é considerado, né, o discípulo mais próximo de Jesus, até pela sua sensibilidade. Ele era muito jovem quando conheceu Jesus, né? E era muito sensível. Haja vista que foi a João que coube o dever maravilhoso de cuidar de Maria após a crucificação do Mestre. Quer dizer, Jesus jamais, né, permitiria, imagina, que a sua mãe ficasse com alguém que não tivesse realmente preparado. Então, coube a ele cuidar de nossa amada mãe, de nossa Maria. Então, João, aqui nesse capítulo 8, no versículo 31, ele fala da verdade que liberta. A gente sempre utiliza essa expressão aqui, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha ela aqui, essa passagem linda. Responderam-lhe então: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante, gente. Olha só que interessante. João, ele traz uma metáfora dizendo que todos nós somos escravos do pecado. Vamos entender primeiro isso aqui, né? O contexto. A gente precisa contextualizar todas as falas bíblicas de acordo com a época, as expressões. Então, a expressão pecado era utilizado para toda transgressão da lei divina. Então, se fosse hoje, dificilmente você ia usar essa expressão, né? Hoje, a palavra mais adequada para o sentido da palavra pecado, como ela é empregada na Bíblia, é isso, é transgressão da lei divina, é erro perante a lei cósmica. Então, todas as vezes que eu cometo uma transgressão da lei divina, eu estou, abre aspas, errando ou pecando. Então, o que isso quer dizer? Todas as vezes que eu cometo transgressões, eu sou escravo das consequências. É isso que João está falando. Né? Você comete um pecado, você comete uma transgressão. Então, a consequência te aprisiona. Você vai ter que lidar com ela. Não é assim? Então, eu faço maldade para alguém, isso volta para mim. Eu tenho que lidar com isso. Né? Eu engano alguém, isso volta para mim. Eu tenho que lidar com isso. Eu vibro negativamente em relação a alguém, isso volta para mim. Eu vou ter que lidar com isso. Tipo assim, não tem jeitinho na lei divina. Aí, João traz para nós que Jesus ensina. Presta atenção. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus, gente, por isso que eu amo essa passagem. Jesus, ele coloca o conhecimento da verdade como a condição básica, ou uma das, pelo menos, para que a gente realmente possa se libertar do erro, das condutas equivocadas que a gente sustenta na vida. É ou não é? Então, aqui, esse é um daqueles temas, como eu digo para vocês, né, que a gente adora essa expressão, tanto que eu uso ela sempre aqui. Você abre uma porta, aí você bota a carinha lá dentro. Você abriu, você fala, ih, tem 10 portas lá. Você fala, e agora? Qual que eu entro? Não é assim? Aí você escolhe mais uma das 10 que estão lá dentro. Aí você põe o rostinho de novo. Aí você fala, nu, tem mais 10 portas. Você nem entrou nas outras 9, tem mais 10 na frente daquela primeira das 10. Aí você, abre outra, tem mais 10. Então, são temas que são muito profundos. Cada caso é um caso. É óbvio que cada circunstância é uma circunstância, cada pessoa é uma pessoa. Mas existem alguns pontos comuns que são indiscutíveis perante a lei divina e que a gente não precisa ficar reticente em assimilar como sendo uma grande referência.
Então, quando Jesus fala da verdade, é óbvio que ele não está se referindo, conhecereis a verdade que você tem do seu ego, ou a verdade que eu tenho do meu. Ele está se referindo à verdade de Deus. Ele está se referindo à verdade da lei divina. O que ele está dizendo? Conhecereis a lei divina, entendeis a lei divina, compreenda a lei divina e ela vos libertará. E hoje eu queria trazer uma abordagem de uma dessas portas que eu estou me referindo aqui a vocês, que são várias, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é de se conhecer, você concorda? Por que você acha que a gente conta tantas mentiras sobre nós mesmos para os outros e para a gente mesmo? Porque a gente não se conhece, né? Você muitas vezes acha que se conhece, mas será que você se conhece mesmo? Eu, às vezes, acho que me conheço. Não, me conheço, que é isso, eu tenho 1 metro e tanto, né? A cor da minha pele, não, você não se conhece. Isso aí você está descrevendo seu corpo físico. E olha lá se conhece ele direito. Nós estamos falando da tua alma, criatura. A nossa alma, gente, é uma alma, né, que não, ela tem início, mas não tem fim. Então, nós temos a imortalidade da alma. Nós temos uma alma que traz uma bagagem espiritual, existências que a gente esqueceu, experiências profundas que nós esquecemos. Correto? De forma que nós precisamos aprender a compreender que nós somos seres complexos na nossa simplicidade. E que simplificamos e devemos simplificar a nossa complexidade. Conhecer a verdade que nos liberta, dentro do ponto de vista do autoconhecimento, é aprender a se desnudar. Né? No Evangelho, em especial no livro A Gênese, Kardec, logo nos capítulos iniciais, ele fala do caráter da palavra revelação, mostrando que revelação, né, vem lá do latim revelare, quer dizer, tirar o véu. Então nós precisamos tirar o véu, revelar, mostrar o que está escondido por trás de um monte de egoísmo, de um monte de medo, de um monte de angústia que normalmente nos caracteriza. Então, conhecer essa verdade significa ter coragem de você entrar no seu mundo íntimo. Olha que interessante, eu no meu. E a gente olhar lá na infância, na adolescência, na fase adulta, nossas crenças, nossos medos, nossas angústias. Tentar compreender o que é nosso e o que não é. Veja, eu não estou nem falando de vida passada aqui, tá? Presta atenção. Eu não estou nem falando de vida passada aqui. Não vou nem entrar nesse mérito hoje. Um dia nós falamos disso. Falando dessa vida mesmo. Quantas coisas você carrega da sua infância e você nem sabe? Traumas. Crenças. Quantas lembranças te acompanham do teu passado que você quis esquecer para dar conta de continuar vivendo? Tem gente que foi maltratado na infância, sofreu bullying. Tem gente que não foi amado pelos pais. Tem pessoas que foram mal na escola, passaram por problemas financeiros, foram humilhados. Tem gente que teve abuso sexual, né? Tiveram pessoas que tiveram, assim, um monte de experiências diversas numa infância ou numa adolescência que não foram nada fáceis, não é verdade? Algumas a gente traz na mente. E isso marca a gente. E aí a pergunta é, você conhece a forma da lei divina de interpretar adequadamente isso para não te prejudicar? Qual é a verdade da lei divina sobre isso tudo? Outras coisas a gente nem guarda mais no consciente, a gente manda para o porão do inconsciente para a gente dar conta de continuar vivendo. Porque se você fica lembrando de um monte de coisas que te magoaram profundamente, você não tem condição de lidar ainda, porque te falta o recurso emocional, o que acontece? A gente trava. Aí o que o inconsciente faz? Pega a sujeirinha, põe debaixo do tapete, não é assim? Deixa ela lá guardadinha debaixo do tapete, porque em algum momento na vida, nessa existência ou na próxima, a gente vai ter maturidade para lidar com ela. Aí ela vem à tona. Então você pode ter certeza que muitas coisas que vocês e eu experimentamos não são de agora. Veja, muitas vêm do passado sim, tá? Muitas vêm das reencarnações anteriores, não tenho dúvida nenhuma disso. Você já nasceu com essa herança na sua memória dos corpos espirituais, e a gente traz isso. Mas muitas coisas são construídas aqui nessa existência. Eu falo por experiência própria também. Nossa, eu demorei anos para conseguir tomar consciência e me libertar de alguns medos e comportamentos que eu tive na minha infância e na adolescência, pelo tipo de vida
e o meio em que eu vivi. Não é fácil, não é simples, não é verdade? E eu falo assim, eu dou graças a Deus, porque pelo menos assim, apesar de todas as dificuldades, a vida tem me dado uma condição de buscar esse autoconhecimento, e eu amo autoconhecimento, né? A parte espiritual, eu fui buscar a parte espiritual, ninguém me trouxe para mim, eu fui buscar, entendeu? Eu com 11 anos, 12, eu queria entender mais sobre espiritualidade, sempre fui religioso, fui para a igreja, depois assim que eu li o livro dos Espíritos, eu quero entrar na doutrina espírita, eu só avisei meu pai, eu vou, tipo assim, se você não me levar, eu vou sozinho. Graças a Deus ele me deu apoio, foi muito importante, minha mãe me deu apoio também, mas eu conheço muita gente que não tem apoio nenhum. Tomou foi cacetada. Eu contei essa história de uma amiga nossa que ela apanhava, ela tomava surra de tabica lá da irmã, da freira da escola que ela estudava, porque ela era médium, vidente. Ela com 11, 12 anos viu os espíritos e aí ela falava para a freira, para a irmã de caridade, e a irmã batia nela, não tinha umas palmatórias? E ela apanhava da palmatória na escola e em casa da mãe. Porque a mãe, você está me fazendo passar vergonha lá na escola. Você vê, uma ignorância completa. E a menina, médium, sendo taxada de louca, mentirosa e esquizofrênica. Então, assim, cada um de nós tem um processo. Você vê, Divaldo, ele manifestou a sua ostensividade mediúnica desde cedo. Né? Mas ele começou realmente a tomar um direcionamento na sua vida depois dos 11, 12 anos. Ele já contou diversas vezes essa história, quando um dos irmãos dele desencarna. E esse irmão mais velho que desencarnou grudou nas pernas dele. E ele ficou quase um ano paralisado em cima da cama. Olha que coisa. Era adolescente, ninguém via nada, fez-se os exames, não tinha absolutamente nada. Mas ele não conseguia levantar. E se não fosse por uma médium, né, que acabou passando ali por Feira de Santana e por falta de recurso, a mãe dele, que era meio resistente, aceitou a visita da médium e ela viu o irmão dele grudado nele, sabe Deus o que poderia ter acontecido? Não é profundo isso, gente? Então, assim, por que eu estou te contando essa história? Cada um tem sua história. Mas a gente não pode se esconder atrás das próprias dificuldades. O Divaldo sofria muito com o pai dele. O pai dele era muito complicado. Chico, a mesma coisa. O pai do Chico não era aquele pai exemplar. Entende? O Chico, sempre muito bondoso, generoso, nunca falou mal do pai dele. Mas quem conhece a história sabe. Infelizmente, o seu João Cândido não tinha a maturidade e a grandeza espiritual que as duas mães de Chico tiveram. Mas o Chico seguiu. Ele teve que lidar com isso. O Divaldo teve que lidar com isso. Você entende? Então, assim, gente, muitas vezes nós trazemos dificuldades que estão nos prejudicando e a gente não quer enxergar a verdade. Pô, Ricardo, mas que verdade é essa? Essa que Jesus falou, meu filho. Para a verdade te libertar, você tem que enxergar você tal qual você é. Você vai falar, mas como eu sou? Um ser divino. Você é um ser de luz, que está transitando e acordando para a tua divindade. É isso que eu sou e você é. E no meio desse processo maluco que a gente parece passar, de bater cabeça, né, de perder a sanidade, a gente vai se conhecendo. Você vai desvelando-se, lembra? Desvelar. Você vai tirando o véu. E na medida que você tira o véu, você vê coisas lindas dentro da sua alma que você fala, não, eu não tenho isso, não é possível. Eu, inseguro? Não, eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu tão medrosinha, eu não dou conta de fazer isso, né? Você fala, eu, morrendo de receio, eu não consigo, eu nunca vou ser ninguém na vida. Meu Deus do céu. Gente, Jesus disse, vós sois deuses. Quando a gente não compreende, a nossa luz, a gente fica desesperado em busca que os outros compreendam a nossa luz. Quando nós estamos carentes de nós mesmos, né? Quando nos falta essa autoaceitação, esse autoentendimento da própria vida que a gente teve, o auto-perdão, que a gente precisa aprender a se perdoar, né, gente? Perdoar a vida que não teve, perdoar a infância difícil e dura. A gente precisa aprender a se perdoar por muitas coisas. Nossa, demorou para me perdoar de muitas coisas, estou falando sério. Porque a gente, às vezes, criança, cria muitos bloqueios internos, né? Eu era muito tímido na escola, então eu só sabia estudar. Então, na época, eu sofria muito bullying. Só que não tinha esse nome, né? Não se chamava de bullying ainda. E eu achava que a culpa era minha. Você vê como é que são as coisas, né? Eram relacionamentos abusivos, é verdade. Eu era quietinho, não incomodava ninguém, mas sempre tinha um menino mais chato, mais brutamontes,
que vinha, que incomodava. Aí eu não namorava as menininhas, né? Porque todo mundo, menina é assim, né? Ah, fulano namora. Não, eu acho engraçado as crianças. Eu tenho 5 namorados, meu filho. Se você soubesse o que significa isso daqui a uns 10, 15 anos, uma só dá uma dor de cabeça, vai querer 5. Você quer 5? É criança mesmo. Aí as meninas, não, porque o fulano gosta de mim, o Beltrano gosta de mim. Eu fico olhando Isadora, né? Novinha, de vez em quando chega aqui, não, porque tem um menino, eu finjo que tô lá com o ciúme. Como assim? Que menino é esse? Que não sei o quê. É muito divertido. E os meninos acham que é maravilha, né? Tem um punhado, mal sabe. Deixa os distraídos crescerem. Mas aí, o que acontece? A gente fica nessa insegurança danada, né? Você fala, poxa vida, eu não dou conta, eu não consigo. Gente, quantas crianças, esse negócio é muito sério, né? Às vezes a criança, ela não recebe afeto do pai e da mãe, ela acha que a culpa é dela. Ela acha que a culpa é dela. Você tem noção de como isso é grave? Ela se culpa, às vezes você é uma criança, né? Às vezes o seu pai e a sua mãe que tem problema emocional. Eles têm problema de afeto, de toque, de cuidado, não tem nada a ver com você. Como eles não souberam tratar disso, não é por maldade, eles não deram conta, não tinham conhecimento. A verdade não libertou, porque não conheciam a verdade. Então foram perpetuando. E de repente você, criança, imagina, frágil, você só quer né, ter a aprovação do mundo, dos pais ou de quem cuida de você, e de repente não consegue. Aí vem frustração, baixa autoestima, ansiedade, medo, insegurança e um monte de outras coisas. Então, se a gente não aprender a se perdoar, se a gente não aprender a perdoar aqueles que não deram conta de oferecer um pouquinho mais do que a gente gostaria, a gente não segue a vida. E aí vem a reencarnação, né? Para nos mostrar, olha como isso é lindo. A reencarnação vem nos mostrar que essa infância difícil, ou adolescência eventual que a gente tenha passado complicada, ela tem um porquê. Não é? As pessoas que reencarnaram conosco para serem nossos irmãos, nossos pais ou nossos familiares, têm um porquê. Não é do nada, tipo assim, caiu de paraquedas. Não. Então, o nosso olhar carinhoso, o nosso olhar de perdão tem que ser maior. Porque eles também estão trabalhando para se libertar, meus amigos. São nossos vínculos, amores, também estão. Outras crianças agressivas. Imagina uma criança para ser agressiva sendo criança. Imagina o tamanho da dor que esse espírito tem dentro dele. Ou porque traz do passado o desequilíbrio e não tem a menor noção, porque é criança. Ou falta o direcionamento, até a firmeza, que muitas vezes os pais precisam ter e não tem, né? Porque tem muito pai banana, você sabe disso. Né? Você ter o pai banana é tão ruim quanto o teu pai autoritário. Todo extremo é complicado, né? O pai banana tudo pode, mãe banana tudo pode. Não quer ser bonzinho com o filho. Tem que entender o seguinte, você não tem que ser bonzinho com seu filho, tem que ser pai. Você tem que ser mãe. Confunde as coisas não. Você não é amiguinho do seu filho, é amiguinha da sua filha. Não é? Você tem que ser pai e mãe. O que é ser pai e mãe? Amar. Amar significa com carinho e amor, mas muitas vezes corrigir, dizer sim, dizer não. Às vezes seu filho vai falar, eu não gosto de você. Faz mal, não, eu te amo do mesmo jeito. Quantas vezes eu falei isso aqui em casa? Nossa, mãe do céu, Rafael. Rafael era difícil demais. Nossa, difícil demais. Hoje é uma maravilha de menino. Graças a Deus, já veio aqui, já foi trabalhar, já fez as coisas. Mas era dificílimo na adolescência dele. Isadora não chegou nem na adolescência, ela é difícil na infância. Fica com raiva de mim umas 3 vezes por dia, né? Da mãe. Então, você não sei o que tem problema. Não, minha filha. Eu amo vocês do mesmo jeito. Porque se você está querendo o quê? Ganhar troféu de pai e mãe sem desagradar filho? Então você está perdido, amigo. Porque Deus não atende seu capricho, não. Você acha que Deus está atendendo seu capricho? O meu não atende nenhum. Se você me falar que Deus está atendendo o seu capricho, eu vou ficar com ciúme. Eu vou brigar com Deus. Porque os meus não atendem nenhum. Eu toda hora falo lá, eu vou com as lenha-linhas, lenga-lenga. Ai, meu Deus, Senhor da vida, esse trem não está funcionando. E continua sem funcionar. Eu tento fazer chantagem emocional, joga no chão, não adianta nada. Entendeu? Sabe por que não adianta nada? Porque a lei divina é para todo mundo. Sabe por que não adianta nada? Porque Deus nos ama exatamente nos mostrando que a gente precisa assumir uma postura madura em relação à vida. Nós somos crianças espirituais, mesmo adultos. Nós somos adultos nessa existência, mas a maioria de nós ainda é uma criança espiritual. Não sabe lidar com as próprias emoções, não reconhece as próprias emoções. Mistura tudo, julga todo mundo. Isso é coisa de criança espiritual. Para a gente evoluir, amigo, nós temos que caminhar muito. Mas por onde começa? Olhando para dentro de si. Aprendendo a se aceitar.
Não é verdade? Aprendendo a perdoar quem não deu conta de oferecer um pouquinho mais. Por quê? Porque eles também estão precisando aprender a se perdoar. Então, gente, isso é muito precioso. Por isso, porque esse tema é muito profundo, né? Por isso que eu falei aqui, isso aqui é uma porta que abre 10 portas e cabe mais 10. Falar de inconsciente, infância, pai, criança doente, sabe? Coisas do gênero, gente, isso é um desafio. Nossa, esse é um desafio, porque assim, são muitas, né, as questões que a gente precisa trabalhar. E se a gente não der conta de trabalhar essas questões todas, com certeza tudo fica difícil.